Vocês lembram o que são fenômenos físicos e fenômenos químicos? Vocês lembram qual é a diferença entre o físico e o químico? Quando que a gente fala, então, que um fenômeno é físico? Então, o fenômeno físico, quando ocorre uma transformação no estado físico, uma mudança no estado físico daquele material. Mas quando não há formação de nada novo, nenhuma substância nova é formada. Então muda a forma, muda a aparência, muda o tamanho, porém não se formam componentes, compostos novos. Então, alguns exemplos aqui para vocês. A água. Pensa lá o gelo, tá? Na forminha lá no congelador, no freezer lá. Tirou, deixou essa bandejinha de gelo em cima da mesa, na temperatura ambiente. Óbvio, né, que ele vai começar a derreter após algum tempo. O gelo era água no estado sólido. Quando aquele gelo derrete, e aí nós temos água líquida, deixou de ser água? Será que mudou a composição desse material? Não, continua sendo H2O, né, formado por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Não houve alteração na composição química. Continua sendo água. Mudou apenas o estado físico. Portanto, isso é uma transformação física, ok? Outro exemplo. Coloca a água na chaleira e aí vai esquentar lá para fazer um café. Só que esqueceu a chaleira lá e a água foi evaporando e quando chegou lá a chaleira estava quase seca, toda a água já tinha evaporado. Ah, deixou de existir água, formou algo novo? Não, né? Na realidade a água passou para o estado, do estado líquido para o estado gasoso. Então houve só uma mudança de estado físico. Não formou nada novo, por isso a gente chama de transformação física, beleza? Quebrar um lápis em várias partes. Físico, não formou nada novo, só alterei, né, o tamanho desse lápis. Outro exemplo ainda, uma outra situação que a gente poderia pensar aqui também que é um fenômeno físico. Peguei uma barra de chocolate e aí vou fazer um ovo de Páscoa caseiro. Eu derreti esse chocolate, mudou? Formou algo novo? Mudou o formato apenas, né, daquela barra, eu derreti, coloquei na forma e dei aquele formato para o meu ovo, tá? Mas não formou algo novo, por isso estamos falando de uma transformação que é física neste caso. Entendido, pessoal? E quando que eu tenho uma transformação que é química? Vocês lembram? Um fenômeno, então, ele vai ser chamado de químico quando acontece uma transformação na sua estrutura, né? E dá origem, então, essa transformação dá origem, então, a algo novo, uma nova substância, um novo produto, tá? Então, quando que eu sei que aconteceu uma transformação química? Geralmente existem evidências para a gente saber se houve essa transformação ou não. Por exemplo, luz, a geração de calor, pode acontecer a formação de gases, pode acontecer chama, né, pegar fogo. Então, tudo isso são evidências, sinais de que houve uma reação química ali. Professora, dá exemplos para eu entender melhor? Claro, vamos para alguns exemplos aqui. Olha só, você pegou lá e deu uma mordida numa maçã. Só que aí alguém te chamou, sei lá, e você colocou essa maçã em cima da mesa, foi lá atender a pessoa e acabou esquecendo. E passadas algumas horas, quando você retornou e, né, viu que tinha esquecido a maçã ali, como será que ela vai estar? Ela vai estar exatamente como você deixou? O aspecto dela, a coloração dela? Vocês já devem ter percebido que quando a gente corta a fruta, né, a maçã, e deixa assim bastante tempo, ela vai escurecendo, ela vai ficando meio amarronzada. Então formou, né, alterou ali a coloração. Por quê? Porque ela oxidou, ela reagiu com o oxigênio. Se ela reagiu com o oxigênio, houve assim, né, uma transformação química, tá? Outro exemplo aqui. Você coloca lá a mãe, o pai, né, a família de vocês coloca o lixo lá na lixeira. Aí, né, a gente deve separar, né, que fique bem claro, vocês sabem da importância de separar o lixo, mas vamos supor que não separaram e colocaram restos de comida e tal.
Aí você, num dia de calor, vai tirar aquela sacolinha para colocar lá na frente, né, para o caminhão do lixo levar. E aí tá aquele mau cheiro, né, nesse lixo. Por que que acontece isso? Porque houve a formação de gases no processo de decomposição daquela matéria orgânica. Mais um sinal de que houve uma transformação química, beleza? Outro exemplo, a ferrugem. Temos lá então uma janela, uma estrutura metálica, e aí passado algum tempo começa a aparecer ferrugem nesse metal. O que é a ferrugem? É um material novo que foi formado a partir da reação com o oxigênio, com a umidade do ar. Então foi reagindo esse material metálico com o oxigênio e com a umidade, formando a ferrugem. Portanto, isso é uma transformação química, certo? A fotossíntese, um processo, né, vital aí, um processo muito importante para a vida na Terra. As plantas fazem isso, né, e também as algas. Por que que a fotossíntese é um processo, então, uma transformação que a gente chama de química? Porque ela vai, então, transformar, vai pegar, né, a planta vai pegar a luz solar, o gás carbônico, a água e, de forma bem simplificada aqui, né, eu tô falando da fotossíntese, ela vai estar liberando para nós oxigênio e vai estar produzindo também a glicose, que é o que serve de energia, de alimento para essa planta. Então, ela formou materiais novos. Por isso que trata-se, então, de uma transformação química, ok? Ah, mas e a minha mãe está fazendo um bolo de cenoura, e aí ela prepara, passa um tempo lá, quando o bolo está no forno, você consegue sentir aquele cheirinho gostoso de que o bolo está quase pronto. Isso é uma transformação física ou química? Química, né? Porque houve a formação de gás, por isso que você sentiu aquele cheirinho gostoso, né? Tem também a forma do bolo que, por causa do fermento ali, ele vai crescer. Então, são algumas evidências de que houve uma transformação química ali. Ao misturar aqueles ingredientes, eles reagiram formando um novo produto, que é o bolo, certo? E ali a imagem representando a combustão, né? A queima, que é um processo químico também, tá? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Temos ali a imagem de uma chaleira, né, sobre a chama no fogão, e ali aquele trechinho de olho no tema é lá do livro de vocês, do livro didático lá, o Araribá. E olha o que ele diz ali: para aquecer a água, podemos utilizar a chama do fogão, que é utilizada pela combustão do gás de cozinha, né, o gás liquefeito do petróleo, que é aquele gás do botijão. Esse processo envolve a transferência de energia na forma de calor. O aquecimento da água a partir da transformação do gás, ali, né, em chama, ele pode ser objeto de estudo da física e da química. Sim ou não, porque o que você acha aí? Se essa pergunta, né, você tivesse que responder agora, o que você diria? É um objeto de estudo da física ou da química? Ou pode ser das duas? O que você acha? Então, essa é uma atividade que seria bem interessante que você pegasse o seu caderno, né, e anotasse depois. Vocês vão ter acesso ao slide aí, tentasse responder sozinho, tá? Mas eu vou estar explicando agora, mais à frente, vocês terão a oportunidade de responder exercícios comigo, tá? Então, olha só. Uma transferência de energia, né? A transformação do gás ali da chama aquecendo a água. Então, é uma transferência de energia térmica, é o calor, é estudo da física, tá? Pode ser estudo da química? O gás, ele produz combustão em contato com o oxigênio ali, né? Ele queima, gerando calor. Então, o gás em si ali, a reação de combustão, sim, poderia ser objeto de estudo da química daí, tá? Beleza até aqui? Então, vamos ver. Agora vocês respondem aí, eu conto aqui um tempinho, né? E aí você tenta responder, na sequência eu já corrijo para vocês. Então, só pra gente praticar um pouquinho aqui, tá? Essas questões não são do quiz, do aplicativo. Essa aqui é para você pensar, anotar aí a sua resposta e aí eu já corrijo com vocês. Então, vamos lá. Qual a alternativa que apresenta um fenômeno físico? Letra A, o aparecimento da ferrugem em um prego de aço, então um prego enferrujando. A letra B, o desaparecimento das bolinhas de naftalina
Bolinhas de naftalina, vocês lembram, já viram? Espero que vocês não usem em casa, que aquilo é um material tóxico, tá? Tem outras formas bem melhores, mais interessantes para afastar traças, baratas, aranhas, tá? Os insetos. Mas a bolinha de naftalina, ela ainda é vendida em supermercados, é aquela bolinha branca que geralmente as pessoas colocam no canto do armário para afastar esses animais, tá? Tipo aranhas, né? E os insetos como baratas e traças, tá? Então, ela, com o passar do tempo, ela vai diminuindo de tamanho até desaparecer. Então, o desaparecimento dessa bolinha. Letra C, a digestão dos alimentos. A letra D, o apodrecimento de uma fruta. E a letra E, a queima do papel. Qual delas você julga ser um fenômeno físico? Então, pensa aí que eu já vou corrigir com vocês. Vocês conseguiram identificar? Aliás, a letra A. O aparecimento da ferrugem, se surgiu a ferrugem, é porque é uma transformação química, né? O desaparecimento das bolinhas de naftalina, elas desapareceram. Ou seja, do estado sólido, elas foram evaporando, indo para o estado gasoso. Mudou o estado físico, não formou nada novo, portanto, essa é a reação ali de transformação de um fenômeno que é físico, ok? Então, resposta correta, letra B, a digestão, né, um processo químico com várias etapas. O apodrecimento, como eu usei o exemplo da maçã, né, a mudança de cor, o apodrecimento é químico também, e a queima do papel também, tá? Segundo ali, qual a alternativa que apresenta um fenômeno químico? A letra A, um gelo derretendo. A letra B, formação de ferrugem. Letra C, amassar um papel. Letra D, a luz refletir, a reflexão da luz. Ou a letra E, quebrar um copo. Qual seria o processo químico aí? O gelo derretendo, se ele derrete, ele está passando do estado sólido para o líquido. Portanto, mudança de estado físico é um processo físico, é uma transformação física, né? E não química. A formação da ferrugem, sim, é um processo químico, transformação química, porque houve a formação de um produto novo, de uma substância nova, que é a ferrugem. Então, letra B é a resposta correta, né? Amassar um papel não deixa de ser papel, não forma nada novo, então é uma transformação física. A reflexão da luz, a luz refletir também não forma nada novo, né? É físico isso. E quebrar um copo também, você está modificando os tamanhos ali, né? Mais dos pedaços do copo, mas não forma nada novo, ok? Então era a letra B também, né? Não ocorre uma transformação química quando um prego enferruja. Acabamos de falar nos dois exemplos, inclusive, né, que quando um prego enferruja, a ferrugem é sim um sinal de transformação química. Quando uma fruta madura, apodrece, também é um processo, né, de transformação química. A letra C diz o seguinte, o gelo seco. O gelo seco é o dióxido de carbono, tá? Quando ele é congelado, mas isso é uma temperatura muito, muito, muito baixa, congela esse gás, ele fica, né, tipo gelo mesmo, pedrinhas, tá? A gente chama de gelo seco. Então, quando ele sublima, o que é sublimar? É passar do estado sólido direto para o gasoso. Isso é um fenômeno químico ou físico? Físico, né? Por quê? Porque só mudou o estado físico. Né? De sólido ele passa a ser gasoso, mas ele não deixa de ser dióxido de carbono, ele não deixa de ser formado por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, ok? E o álcool queimando é uma transformação química, né? De combustão, o álcool é um combustível, beleza? Então aqui era só pra gente praticar um pouquinho. Dando sequência então a esses conteúdos que vocês abordaram lá no início do ano letivo de vocês, nós vamos falar agora um pouquinho das propriedades da matéria, tá? Então, as propriedades, né? A matéria, ela possui propriedades que a gente chama de gerais e de específicas. Vocês lembram qual é a diferença? Gerais, quando ela vale para qualquer material. E específica, quando ela é típica de cada substância, né?
Então, quando ela tem características diferentes e a gente pode usar essas características para diferenciar uma substância da outra. Então, propriedades gerais, alguns exemplos, a massa e o volume. E propriedades específicas, por exemplo, a densidade, tá? Vamos ver a primeira ali, então. Vamos relembrar aqui massa. Massa nada mais é do que a quantidade de matéria que um corpo, um objeto possui. No sistema internacional de unidades de medida, a gente utiliza, então, a unidade que a gente utiliza para medir, para verificar a quantidade de massa, é quilogramas, né? Então, a gente vai usar essa medida, por exemplo, quando vai ao açougue, aí você pede lá, eu quero meio quilo de carne moída, né? Ou então 500 gramas, que equivale ao meio quilo. Então, quilogramas, né? Quantos quilogramas uma pessoa tem? Então, a quantidade de matéria naquele corpo, tá? É a sua massa, beleza? O instrumento, então, que a gente usa, como está aí na imagem, né? É a balança, tá? O que é o volume de um material? O volume, então, é a medida do espaço que ele ocupa, que pode ser determinado pelas dimensões desse material. Por exemplo, ali, nessa imagem, ó, vocês podem acompanhar aqui, né, o cubo que nós temos aqui. Então, se for um material assim regular, que a gente pode tirar as suas medidas, altura, largura, né, tirar todas as suas 3 medidas ali, nesse caso aqui, a gente pode calcular qual é o volume desse cubo, tá? Então, quando o material ele é regular, que ele tem um formato que eu consiga tirar profundidade, largura e altura, aí a gente faz o quê? A gente simplesmente multiplica essas 3 medidas e nós sabemos então qual é o volume desse material, tá? Desse material, desse objeto. No sistema internacional lá das unidades de medida, vocês lembram qual é a unidade que a gente usa para volume? Então, para volume, a gente utiliza metro, né? Aliás, para comprimento a gente usa metro, né? E para volume a gente fala então em metros cúbicos, ok? Mas é muito comum quando a gente vai falar dessa garrafinha, por exemplo, né? Para líquidos a gente pode usar litros também, tá? Então, por exemplo, essa garrafinha tem 500 ml, meio litro. Esse é o volume de água que ela comporta, tá? Mas geralmente a gente utiliza então metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de água são necessários para encher uma piscina olímpica, tá? Então a gente precisa saber a largura, a altura e a profundidade dessa piscina para fazer esse cálculo, beleza? Mas, pessoal, tem também uma outra situação que, por exemplo, quando nós não sabemos, não temos como tirar as medidas, quando o material é irregular, uma pedra, por exemplo. Como é que eu vou tirar a medida do volume dela? A gente pode utilizar os líquidos para nos ajudar. Então, você pode pegar um frasco, né, que tenha as graduações, aquelas marquinhas, medidas de volume, colocar a água e observar qual é o volume ali ocupado pela água. Quando se coloca aquele material sólido, aquela pedra irregular ali, a água vai subir. E a diferença entre ali da água que já estava, né, e a marca que subiu, aquele corresponde ao volume daquele sólido, tá? Então existem formas diferentes da gente calcular o volume, mas o que importa aqui nesta aula pra gente lembrar é que o volume é uma medida ali que vai estar nos mostrando quanto de espaço aquele objeto ocupa, ok? Essa propriedade aqui, impenetrabilidade, vocês lembram disso? Então tem aquela famosa frasezinha que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Olha lá o exemplo que nós temos na imagem. Então nós temos ali um copo com água, cheinho, tá? E no segundo desenho, na segunda imagem ali, o copo com água, a água extravasou ao ser colocada aquela pedra ali dentro. Por que a água vazou? Porque não tem como a pedra e a água ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? Então, à medida que a pedra entrou ali, a água teve que sair para ceder lugar para a água. Então, 2 corpos não conseguem
ocupar o mesmo local ao mesmo tempo, beleza? É isso que nós chamamos de impenetrabilidade. Densidade. Essa é uma propriedade específica, né, da matéria. O que seria a densidade? Ela é uma relação entre a massa, que é o peso, lá que a gente já viu, né, quantidade de matéria de um corpo, e o volume dele, tá? Então, uma relação matemática entre massa e volume, tá? A determinadas condições de pressão e de temperatura. Então, a densidade, ela vai ser calculada por esta fórmula aqui, ó, D igual a M, que é a massa, tá? Dividida pelo volume. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês a formulazinha aqui, ó. Então, a fórmula da densidade é D igual a M divididos por V, tá? Esta é a fórmula da densidade, no qual M corresponde, então, à massa daquele corpo e o V representa, então, o seu volume, ok? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar daqui a pouquinho ali. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa imagem, né, esse tubo aqui, com vários líquidos de cores diferentes. Ah, mas eles são todos líquidos, por que eles não se misturam então? Por conta das diferentes densidades. Vocês já pararam para pensar o porquê que quando um navio acontece um vazamento de petróleo de uma plataforma, de um navio, enfim, lá, por que o petróleo fica em cima, flutuando? Por conta de densidade. Ele é menos denso que a água. A água, por ser mais densa, fica embaixo e o menos denso fica em cima. Então, esses líquidos diferentes, eles estão assim separadinhos por conta desta diferença de densidade, ok? Água e óleo também, né, não se misturam por esse mesmo motivo, tá? Então, a água é mais densa, o óleo é menos denso, por isso que ele fica em cima. Como que a gente calcula, então, a densidade? Mostrei para vocês a fórmula, né? Então, eu já vou explicar como é que a gente faz esse cálculo, dando alguns exemplos aqui, tá? Vocês já devem ter estudado isso, né? Estamos relembrando aqui juntos, mas eu vou mostrar 2 situações ou 3 ali para vocês. Para esclarecer, então, essa relação entre massa e volume, a gente faz o cálculo da densidade. Então, por exemplo, na imagem que está no slide aqui para vocês, temos uma balança e temos 2 cubos exatamente com as mesmas dimensões, mesma altura, mesma largura, mesma profundidade. Mas vocês podem ver pela imagem, né, que um deles está bem mais pesado, é o de ferro em relação ao de madeira. Isso tem a ver com a sua densidade, não só com o seu peso, né? Então, a gente vai ver aqui como é que a gente calcula agora, tá? Então, olha só o exemplo que eu coloquei ali para vocês. Coloquei 3 exemplos. Se um corpo, ele tem a massa, então, vejam bem, vou colocar aqui para vocês, vou fazendo junto, tá? Ó. Se um corpo, ele tem uma massa de 50 gramas, então aqui eu vou anotar os dados, tá? Para ficar mais fácil. E ele tem um volume de 25 centímetros cúbicos. Qual seria a sua densidade? Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui, né? D igual a M divididos por V. E aí, eu simplesmente substituo esses dados na fórmula. Então, como que fica? Massa, que é 50 gramas, dividido por 25, que é o seu volume. Isso vai dar, então, 50 dividido por 25, 2. Mais 2 o quê? Vocês lembram que os professores na sala com certeza pegam no pé de vocês que nesses cálculos aqui a gente não pode deixar de colocar a unidade de medida. E para densidade, olha só, unidade de medida é grama, porque nós estamos falando, né, a massa dele em grama, por centímetro cúbico, que é a unidade do seu volume. Então, 2 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade deste material, ok? Vamos ao segundo exemplo. Se um corpo tem massa,
Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Ele tem massa 20 gramas. E o seu volume é de 5 centímetros cúbicos. Qual sua densidade? Então, o que eu faço? Mesmo esqueminha, mesma coisa que no esqueminha anterior ali. D igual a M dividido por V. Substitua os dados na fórmula, tá? Então, fica bem mais fácil se você juntar, analisar os dados primeiro, para não colocar eles errado na fórmula. Esse é o segredo para não errar nesse exercício, tá? Então, olha só, densidade igual a massa, que é 20, dividido pelo volume, que é 5. 20 divididos por 5, nós temos um valor de 4. E qual é a unidade mesmo de medida? Grama por centímetro cúbico. Tá aqui, então, a resolução, tá? Calculando a densidade deste material, ok? Terceiro exemplo ali para vocês, ó. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e o volume igual a 25 centímetros cúbicos. Essa questão é um pouquinho diferente, vocês perceberam? Porque ele já está fornecendo a densidade para você e o volume, mas você não conhece a massa. Como que eu vou descobrir? Usando a mesma fórmula, tá? Não tem segredo, é praticamente a mesma coisa, só uma diferençazinha no momento aqui de calcular, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, olha lá os dados do problema. Primeiramente, vamos juntar esses dados. Eu tenho lá que a densidade desse material é 20 gramas por centímetro cúbico, ok? E o seu volume é igual a 25 centímetros cúbicos. Eu quero saber a massa. A fórmula que vocês vão usar é a mesma. D igual a M dividido por V. Só que aí, a gente vai colocar os dados nos seus devidos locais aqui, e aí tem que tomar cuidado. A densidade eu já conheço, que é 20, ok? A massa eu não tenho ainda, é isso que nós vamos descobrir. Então, M. E o volume? O volume eu já sei que é 25. E agora, vocês lembram na matemática o que a gente faz nessa situação? Você está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 25 vezes 20 igual a M. Se quiser fazer regrinha de 3, quem prefere, também dá certo, tá? Quanto que ficaria isso, então? 500 gramas, tá? Então, massa igual 500 gramas. Então, a resposta desse exercício seria que a massa, né, desse objeto é de meio quilo, 500 gramas, ok? Então, a mesma fórmula, não tem erro. E essa tal da densidade, então, né, ela é uma propriedade específica de cada material. Nós temos uma tabela no slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, nós temos uma tabela, né, e essa tabela está mostrando pra gente alguns materiais e suas densidades. Por exemplo, o mercúrio tem uma densidade de 13,50 gramas por centímetro cúbico. Temos ali a densidade do chumbo, do alumínio, da água, do sal, né? Que é o cloreto de sódio, enfim. Depois vocês dão uma olhadinha com calma aí. Mas cada material, então, tem a sua densidade, tá? Então, ela é uma propriedade específica de cada material. E a densidade está relacionada com aquele fenômeno que eu falei anteriormente ali, com a flutuação. Então, o material que é mais denso vai ficar embaixo e aquele que é menos denso vai flutuar, beleza? Aqui nós temos uma tirinha lá do Calvin, tá? Em que ele pergunta lá para a pessoa por que o gelo flutua. Aí a pessoa diz assim, ó, porque é gelado e o gelo precisa se aquecer. Daí ele vai para cima para ficar mais perto do sol. Aí ele diz assim, isso é verdade? Ele fica, né, meio capulga atrás da orelha. E aí o cara fala para ele, pesquise e descubra.
Aí ele fala lá, né? Eu deveria era pesquisar antes de falar com você. Então agora, com base no que a gente acabou de falar de densidade, a pessoa explicou corretamente para o Calvin? Não, né? Densidade não tem nada a ver com esse fenômeno do gelo precisar ir à superfície para pegar a luz, né? Pegar sol. Densidade tem a ver com a relação entre o peso, né, a massa e o volume daquele material, ok? Por isso que o gelo é menos denso, né, no estado sólido do que a água, por isso que ele flutua, beleza? Garrafas de plástico lançadas ao mar costumam flutuar. Entretanto, se elas estiverem cheias, elas afundam. Sabendo agora desses conteúdos, esse que a gente acabou de relembrar aqui, vocês conseguem me responder essas questões aqui, olha só. Qual propriedade explica esse fenômeno? A propriedade qual é então? A densidade, muito bem. Além dessa propriedade, qual outra se altera quando a gente coloca água na garrafa? É o volume? Não, né? O espaço que ela ocupa na água é o mesmo. O que muda é a sua massa, a quantidade de matéria, de água ali dentro, né? E essas duas propriedades, então, estão relacionadas, né? A massa e o volume. É isso que a gente fala, então, que é a densidade, ok? Nos materiais sólidos, tá? Então, olha bem essa imagem aqui. Nós temos as partículas, os átomos que formam aquele material. No estado sólido, eles sempre estão desta forma aqui, bem organizadinhos, bem próximos. Ou se eles estiverem desorganizados, ainda assim, eles estão próximos uns dos outros, esses átomos, tá? Então, no material sólido, essas propriedades que eu vou falar aqui também a gente pode identificar. Dureza. Dureza é essa propriedade em que um material tem de riscar a superfície do outro. Na natureza, o material mais duro conhecido é o diamante, tá? Ele é inclusive usado nas ponteiras aí para perfurar petróleo, tá? Para cortar ferro e aço, por ser um material muito resistente. Isso se deve a essa propriedade que é a dureza, tá? Ductilidade e maleabilidade. Vocês lembram o que é isso? Ductilidade, então, e maleabilidade é a capacidade de se moldar esse material sem que ele volte ao seu estágio inicial. Então, por exemplo, né, os fios aqui, ó, quando eles são transformados, né, para fazer o circuito, toda a fiação elétrica, tem a ver com essa propriedade de maleabilidade, você moldar esse material no formato de fio. Vocês lembram da elasticidade? É uma propriedade, então, em que o material é deformado e ele retorna ao seu estado inicial, diferente lá desse anterior que eu falei, né? Então, uma cama elástica lá, ó, por exemplo, a menina pula, né, e a borracha ali, o material ali elástico volta ao seu estado inicial. O material só vai se romper se a tensão, a força exercida sobre ele for maior que a atração entre as moléculas que constituem aquele material, tá? Mas se não for, ele vai voltar ao seu estágio inicial. Então, a borracha, né, é um material elástico. Resistência ou tenacidade. Que seria esta característica, essa propriedade? É a capacidade do material de suportar forças externas. Então, aqui na imagem de vocês, estruturas metálicas que são utilizadas em construções civis, em casas, em prédios, enfim. Por quê? Porque esse material ele tem uma resistência maior do que alguns outros tipos de materiais, né? Do que argila, por exemplo, do que barro, sei lá. Então, é o ferro que é utilizado para dar essa sustentação à construção. Beleza? Já nos líquidos, algumas propriedades que só os líquidos têm é a volatilidade. O que é volátil? Um líquido volátil é aquele que consegue, que evapora com muita facilidade, tá? Então, facilmente, se ele ficar aberto, ele evapora. O álcool, a acetona, tá? São muito voláteis. Outra característica, outra propriedade dos líquidos é a viscosidade. Viscosidade é essa característica que o material tem de ele escoar com dificuldade, tá? Então, essa resistência ao escoamento. Por exemplo, o óleo, ele é muito mais viscoso, né, do que a água, tá? Então, isso a gente chama de viscosidade. E no estado gasoso? No estado gasoso, forma e volume podem se alterar. Por quê? Porque dependendo da quantidade, do volume ali,
tá? Que você tem numa bexiga, por exemplo, né? Olha só, está sendo preenchida lá. Dependendo do quanto de gás tem ali dentro, tá? Ele vai preencher aquele espaço, aumentando o volume da bexiga ou diminuindo. Então, essa propriedade os gases apresentam, né? De poder expandir, diminuindo o volume, tá? Poder se expandir ou se comprimir. Então, se eles se expandirem, eles vão aumentar o volume da bexiga, porque eles estão mais espalhados, olha só. Aumenta o volume da bexiga. Se eles forem retornando, né? Se aproximando novamente, se contraindo, aí o volume da bexiga vai, obviamente, diminuir, tá? Então, essa relação aí acontece, essa propriedade acontece nos gases, tá? Eles podem se expandir ou se contrair, alterando o volume, né? Seja lá num pneu, seja na bexiga, ok? Agora, pra gente encerrar a nossa aula aqui de retomada, né, das propriedades da matéria, vamos ao nosso quiz. Então, abra aí, quem ainda não está com o aplicativo aberto, vocês vão responder a questão. Eu dou um tempinho, vocês respondem e aí eu faço a correção, a explicação com vocês, ok? Vamos lá então, nono ano. Então, questão 1. Propriedade de poder ser transformado em fio. Propriedade que o material tem de transformar ele em fio. O que seria isso? Qual seria a alternativa correta? Vamos lá, respondendo. Conseguiram? Essa tá fácil, né? Propriedade que nós chamamos então de ductilidade, né? Então essa capacidade de moldar esse fio e depois ele não voltar ao seu estado original, né? Ele ficar naquele formato de fio. Então, resposta certa, letra B, ductilidade. Número 2, a densidade é uma propriedade definida por qual relação daquelas ali? Qual é a nossa alternativa correta? Massa e pressão? Não, né? Massa e volume? Isso aí. Relação entre massa e volume, né? Letra B é a nossa resposta correta. Letra C dizia massa e temperatura, que não é. E a letra D, pressão e temperatura. A pressão e a temperatura, elas vão interferir, sim, em várias características, várias propriedades, mas não é a nossa resposta, né? A densidade, ela é definida, então, pela relação entre massa e volume, ok? Número 3, resistência ao risco. Que propriedade é essa? Acabamos de falar ali do diamante. A, B, C ou D? C, né? Dureza, isso mesmo. Então, capacidade de riscar o material, quanto mais duro ele for, mais ele apresenta essa propriedade. Número 4. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essa propriedade é chamada de... Letra A, B, C ou D? Letra B, né? Impenetrabilidade, ok? E a nossa última questão de hoje do quiz. Nos líquidos, as partículas se encontram muito afastadas, fortemente unidas, pouco afastadas ou não tem partículas nos líquidos? A letra D já dá para eliminar, né? Quando você ficar na dúvida, já elimina aquela que você tem certeza que não é. Aí já são 3 para você ler e pensar, né? Já não são 4, tá? Então essa dica aí para ajudar vocês. Letra A, B ou C? Nos líquidos, as partículas são um pouco afastadas, né? No sólido que elas são bem unidas, que a gente acabou de ver ali, tá? Então a resposta certa seria a letra C, beleza? Espero que a aula tenha sido bem produtiva. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Dúvidas, marquem em seus cadernos. Vocês terão ali, né, a possibilidade de tirar essas dúvidas, esclarecê-las com seus professores, tá? Então participem, assistam às aulas. Se precisar, assiste novamente, pega o caderno, né? Faz as atividades. Vocês estão recebendo atividades também com relação a esses conteúdos, tá? Abordados nas aulas. Não deixem de fazer, né? Que isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Até mais!